Bem-vindos! Bem-vindos ao Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Estamos iniciando esse ano, 2021, mais uma rodada de lives. Eu espero então que você esteja conosco, que seja abençoada. Iremos tratar 4 temas esse ano, que é o sofrimento, ansiedade, medo e depressão. Vamos começar com o sofrimento, depois ansiedade, depois medo e por fim depressão. Espero que você então esteja conosco. Escolhemos a dedo os convidados, como também os subtemas, e eu espero que você então seja abençoada. Nesse mês de maio estará conosco dois conselheiros bíblicos, o Gustavo Santos e a Cíntia Richner. A Cíntia Richner vai dar a abertura hoje às lives. Ela vai tratar o tema introdução ao tema sofrimento. Semana que vem o Gustavo vai estar conosco, ele vai tratar o tema um panorama bíblico sobre o sofrimento. Na outra semana, se Deus é bom, porque eu estou sofrendo, com a Cíntia novamente. Depois o melhor sistema de sofrimento, também com o Gustavo Santos. E por fim, onde está Deus no meu sofrimento, com Cíntia Richner. Eu espero então que você seja abençoada. A Cíntia, para quem não conhece, a que vai estar conosco hoje, ela é uma cristã que tem servido na área de aconselhamento bíblico. Ela tem aconselhado muitas mulheres que sofrem, muitas mulheres que têm ansiedade, depressão, e ela tem feito um bom trabalho de aconselhamento bíblico na região sul do nosso país. E eu espero então que você seja abençoada pela live de hoje. Nesse ano teremos um formato um pouco diferente. Nossas lives serão mais curtas, entre 10 a 20 minutos. Nem sempre eu vou estar aparecendo por aqui. A maioria das lives realmente só serão gravadas e me enviadas o vídeo. E você vai poder então ser edificado nesse sentido. Então, dito isso, eu acho que já vou chamar aqui a Cíntia. Bem-vinda, Cíntia. Obrigada, Gisele. Espero que se sinta bem entre nós. Mais uma vez, para quem não conhece a Cíntia, ela esteve conosco ano passado, tratou temas excelentes. Ela e o esposo dela são conselheiros bíblicos. Eles estão trabalhando no Brasil há muitos anos já, e trabalham na região sul do país. Eles têm aconselhado muitos casais, estão separando, muitos casais que têm enfrentado dificuldades. E Cíntia, ela tem bastante experiência nessa questão de mulheres que têm sofrido. E eu fico muito feliz dela estar conosco, né? Nosso quadro de conselheiras bíblicos, pela experiência dela. Temos poucas conselheiras bíblicas no Brasil, e no caso, a Cíntia já tem mais experiência. É muito bom ter alguém como ela conosco, sempre ministrando. Então aproveite bem. Eu espero que você reconheça o privilégio que temos tido de ter ela conosco. Esse ano vamos ter várias lives com ela. Espero então que você continue a ser edificada. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Ela mora na cidade de Ivoti, fica próximo de Porto Alegre. Tem esse ministério lá, juntamente com seu esposo. E Deus tem abençoado grandemente. Ela é americana de nascimento, mas já trabalha no Brasil há muitos anos. E tem sido uma bênção no nosso ministério aqui. Todo o Brasil, né? Porque o Unidas pela Teologia chega em vários lugares do Brasil. Então aproveite bem esse tempo com ela aqui. Deus abençoe, Cíntia. Sinta-se bem. Se quiser falar mais alguma coisa, se eu esqueci, pode ficar à vontade. Tá bom, muito obrigada, Gisele. Realmente é um grande prazer e privilégio poder estar com vocês novamente. E como a Gisele falou, nós vamos estar tratando então esse tema de sofrimento, começando hoje e nos próximos meses também. Então vamos começar com a palavra de Deus. O Salmo 31, versículos 9 e 10 fala: Misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem.
Talvez esses versículos refletem um pouquinho o que você está sentindo hoje. Eu sei que para muitos realmente descreve o sentimento do coração. Esse assunto de sofrimento é um assunto atual e importante. Nesse ano que passou, o mundo todo experimentou sofrimento de uma forma geral e invasiva. A pandemia tem mexido com cada parte das nossas vidas, trazendo tristeza, desânimo, problemas financeiros, conflitos nos relacionamentos, perda de queridos, perda da saúde e até a morte. Sabemos que o sofrimento não pertence só a esse momento. O sofrimento vem para as nossas vidas em momentos inesperados e de muitas formas. E sofrimento é real. É real. Existem pessoas que têm dito que o sofrimento é resultado de falta de fé. Outros dizem que o cristão não deve sofrer. E quando escutamos isso, podemos nos sentir como fracassos, falhando com Deus. Mas não é isso que Deus e a sua palavra falam para nós. Estou lendo um livro escrito por Paul David Tripp, chamado Sofrimento, Esperança do Evangelho quando a vida não faz sentido. E esse livro é excelente. Eu não sei se ainda foi traduzido em português, mas eu espero que seja traduzido logo. E ele, no livro, ele fala que sofrimento nunca é abstrato, teórico ou impessoal. O sofrimento é real, tangível, pessoal e específico. Quando estamos sofrendo, é tão doloroso, tão forte, tão profundo, que parece que ninguém entende completamente o que estamos experimentando. Às vezes, as palavras de outros parecem vazias, porque eles não devem compreender o que estamos passando. O sofrimento pode ser algo que dura anos ou dias. Pode ser algo que muda a vida para sempre, ou algo que causa ajustes pequenos nas nossas vidas. Mas, independente do alcance, o sofrimento é real. E precisamos de ajuda para saber lidar com isso nas nossas vidas. Por que existe sofrimento? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. E a resposta é simples, mas profunda. O sofrimento existe por causa do pecado. Deus criou um mundo perfeito. Ele viu o que ele tinha criado e disse que era tudo bom, muito bom até. A natureza era perfeita, Adão e Eva eram perfeitos. Eles tinham um relacionamento perfeito com Deus e um com o outro. Mas quando Adão e Eva decidiram fazer a tua vontade e comeram do fruto, entrou o pecado no mundo. Tudo que era perfeito começou a ser corrompido e a morrer. O pecado trouxe doenças e morte, afetou a natureza e quebrou o relacionamento entre Deus e homem e entre homem e homem. A corrupção dos valores do mundo tem causado injustiça na sociedade, no governo e até guerras. O sistema financeiro imperfeito traz insegurança e incerteza. Pecado no mundo afeta tudo e causa sofrimento nas nossas vidas. É muito provável que vários de vocês estão sofrendo hoje. E o que pode nos dar esperança mesmo em meio ao sofrimento é o fato que a Bíblia não minimiza os desafios difíceis que enfrentamos nesse mundo quebrado. E isso nos liberta para enfrentar nosso sofrimento com honestidade e sem vergonha.
Deus não despreza o sofredor, Ele não nega o sofrimento, Ele não vira as costas quando clamamos para ajuda e Ele não condena pela luta que estamos enfrentando. As causas do sofrimento são variadas, mas trazem dor, tristeza e desânimo. Talvez você está enfrentando uma doença, uma limitação física ou até um vício. Ou está cuidando de alguém enfrentando isso. Talvez seja a morte de alguém querido ou até a chegada da sua própria morte. Pode ser um casamento em apuros, ou uma separação ou divórcio, um relacionamento difícil com filhos rebeldes ou distantes, uma rejeição de alguém próximo ou uma amizade estragada. Pode ser até abuso físico ou verbal. Talvez você esteja enfrentando a perda de um emprego, desafios financeiros ou incerteza do futuro. Tem pessoas que até sofrem de desastres naturais e perda da casa e posses. Injustiça social e decisões de um governo imperfeito trazem sofrimento para as nossas vidas. O sofrimento também vem como resultado do nosso próprio pecado e das nossas decisões erradas. O que é algo leve para uma pessoa pode trazer dor profunda para outra. A realidade é que cada pessoa enfrenta e sofre de maneiras diferentes, mas reais. Uma pergunta para nós avaliar hoje é o que influencia o nosso sofrimento? O que influencia o nosso sofrimento? Nós temos a tendência de olhar para o sofrimento como algo de fora que nos atinge e causa dor. E como temos visto, as causas de sofrimentos são variadas e muitas estão fora do nosso controle. Paul David Tripp, no seu livro, lança uma verdade interessante para nós avaliar. Ele diz: você nunca sofre somente aquilo que está sofrendo, mas também sofre do jeito que está sofrendo aquilo. Eu vou repetir isso. Você nunca sofre somente aquilo que está sofrendo, mas também sofre do jeito que está sofrendo aquilo. Ele continue dizendo que o jeito que pensa sobre si mesmo, sobre a vida, sobre Deus e outros, vai afetar profundamente a maneira que pensa sobre, interage com e responde à dificuldade que vem para a sua vida. E isso é muito importante para nós entender e avaliar nas nossas vidas. É interessante ver que duas pessoas não enfrentam o mesmo sofrimento do mesmo jeito. As suas experiências não são iguais. E essa verdade nos leva a avaliar não somente o sofrimento em si, mas também o que nós trazemos para nosso sofrimento e como isso influencia e afeta a nossa experiência. Eu tenho uma colega missionária que recentemente faleceu de leucemia. E ao ver ela sofrer durante esse último ano e meio, foi tão interessante e tão maravilhoso ver como ela enfrentou o seu sofrimento. Em vários momentos, quando ela estava compartilhando o que estava acontecendo na vida dela, ela expressou que ela tinha escolhido um lema para ela, para aquela época. Esse lema era:
escolhendo a alegria. Escolhendo a alegria. Apesar de toda a dor física que ela estava enfrentando, de todos os tratamentos que ela estava fazendo, que causava mais sofrimento ainda, apesar do fato que ela estava avaliando a possibilidade de morrer, de deixar o seu marido, os seus filhos, os seus netos, apesar de não poder continuar exercer o seu ministério, de não poder continuar a viver a sua vida de uma forma normal, ela continuou expressando a alegria. Eu estou escolhendo a alegria. E quando ela faleceu com alegria, sabendo que ela estava indo para estar junto com seu Salvador. Em muitos momentos, ao ler aquilo que ela estava compartilhando, eu perguntei para mim mesmo, será que eu teria essa mesma atitude? Será que eu enfrentaria um sofrimento tão forte com essa atitude? Com certeza, vocês conhecem outras pessoas que têm batalhado com câncer, com outras doenças, que se tornaram pessoas amargas, pessoas cheias de ira contra Deus. Por que a minha amiga conseguiu enfrentar sofrimento tão intenso com alegria e outras pessoas enfrentam esse sofrimento com outras atitudes? Essa é uma pergunta que nos faz realmente avaliar uma pergunta. O que nós trazemos para o sofrimento? Se as influências que tem na nossa vida, se o que nós temos e trazemos para o sofrimento faz uma diferença da maneira que nós enfrentamos o sofrimento, então precisamos avaliar isso nas nossas vidas. E talvez isso é uma pergunta que você nunca fez para si mesmo. O que eu estou trazendo para o meu sofrimento? Paul, no seu livro, diz que sempre trazemos uma mala cheia de experiências, expectativas, suposições, perspectivas, desejos, intenções e decisões para dentro do nosso sofrimento. E ele destaca que a Bíblia fala que o nosso sofrimento é moldado mais poderosamente pelo o que está no nosso coração do que está no nosso corpo ou no mundo ao nosso redor. Jesus, em Mateus 12:34, fala que a boca fala do que está cheio o coração. Ou, em outras palavras, o que tem no coração vai ser visto na maneira que lidamos e experimentamos com a nossa vida, e especialmente a maneira que lidamos e experimentamos o nosso sofrimento. Então, no seu livro, Paul apresenta 7 coisas que nós podemos trazer ou que nós trazemos para o nosso sofrimento. E essas 7 coisas são coisas que talvez nós nunca ia perceber sem realmente Deus demonstrar isso para nós. Mas essas coisas fazem uma grande diferença na maneira que nós enfrentamos os desafios e o sofrimento nas nossas vidas. Então, a primeira coisa que Paul destaca que podemos trazer para o nosso sofrimento é uma teologia fraca. Uma teologia fraca. O que você crê sobre Deus, a Bíblia, você mesmo e sua vida terrena vai influenciar grandemente o seu sofrimento. Quando estamos sofrendo, é a hora mais importante de firmar o nosso conhecimento e entendimento do que a Bíblia ensina.
Um exemplo disso, de uma teologia fraca, é quando alguém diz: estou sofrendo porque Deus está me castigando pelo meu pecado. Tem pessoas que dizem: se você está sofrendo, é porque você pecou e Deus está te castigando. Mas se você tem colocado a sua fé em Jesus Cristo, se você tem recebido o perdão de Deus, você não vai mais sofrer a condenação e o castigo do seu pecado. Sim, muitas vezes nós enfrentamos consequências do nosso pecado. Deus não tira toda a consequência, né? A Bíblia fala que o que nós semeamos, nós vamos colher. Mas a ideia de ser castigado por Deus no sofrimento é uma teologia fraca. Porque a Bíblia mostra que em vez de sofrimento ser conectado com as coisas erradas que temos feito, desafios e dificuldades são usados por Deus para fazer coisas boas em nós. Deus quer fazer coisas boas em nós através do nosso sofrimento. Um outro exemplo de uma teologia fraca é alguém que diz: não, eu acho que Deus quer que eu tenha uma vida boa aqui na Terra. Uma vida feliz. Eu sou a filha dele. Eu sou filha do rei. Então, Deus quer que eu tenha uma vida feliz, uma vida boa, uma vida sem dor. Se alguém tem essa teologia, quando vem sofrimento, vai ficar abalado, arrasado, questionando mesmo, mas o que Deus quer para mim, então? Uma segunda coisa que podemos trazer para o nosso sofrimento é dúvida de Deus. Dúvida da pessoa, do caráter, do plano de Deus. E o que é interessante é que nós precisamos lembrar que sofrimento não muda o coração, mas revela o que já tem no coração. Não muda o coração, mas revela o que já tem no coração. Se o seu relacionamento com Deus não tem sido a sua fonte principal de satisfação e esperança, quando o sofrimento te atinge, isso vai revelar o que realmente pensa sobre Deus. Se o caráter de Deus é baseado no tipo de vida que Ele dá, se Ele nos dá sofrimento, isso significa que o caráter dele não é bom? Então é importante para nós avaliar o que nós estamos crendo a respeito da pessoa de Deus, do caráter de Deus, o que nós estamos esperando dele. Estamos esperando que ele nos dá tudo o que nós queremos, e se ele não nos dá, ele não é bom. Então essa é uma segunda coisa que podemos trazer para sofrimento, dúvida de Deus. A terceira coisa que nós podemos trazer para nosso sofrimento são expectativas irrealistas de vida. Expectativas irrealistas de vida. Quando nós temos expectativas irrealistas de nossa vida, sofrimento vai trazer uma decepção forte para o nosso coração. Um exemplo disso é a expectativa de que tudo vai continuar igual. A nossa saúde, os nossos relacionamentos, as nossas circunstâncias. A realidade é que eles estão sempre mudando. De verdade, a mudança é a realidade constante. Então, se nós estamos esperando, eu vou continuar com essa saúde forte que eu tenho hoje para sempre, ou eu vou sempre ter esses relacionamentos como são hoje, quando vem sofrimento e quando essas coisas mudam, nós vamos ser decepcionados com a nossa vida e com Deus. Podemos ter uma expectativa irrealista que se eu faço tudo, eu não vou sofrer. Se eu faço tudo, vai dar tudo certo, eu vou ter uma vida boa. Mas isso não é realista.
Porque mesmo nós fazendo tudo certo, nós vivemos num mundo que é quebrado, com pessoas que são quebradas. O nosso próprio coração pecaminoso nos atrapalha. Então, precisamos avaliar isso também. Uma quarta coisa que nós podemos trazer para o nosso sofrimento são expectativas irrealistas de outros. Expectativas irrealistas de outros. Nós temos a tendência, às vezes, de esquecer que outros são pecadores e que ninguém sempre tem pensamentos, desejos e motivos perfeitos, inclusive dentro da família de Deus. Podemos ter uma expectativa que as pessoas sempre vão nos tratar como devem, sempre vão agir como devem, que não vão nos atingir negativamente. E quando isso acontece, né, isso causa conflito, ofensa e decepção. Nós pecamos contra outros e outros pecam contra nós. E se nós buscamos a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa identidade ou nossa paz em pessoas, nós vamos sofrer. Eu vejo isso muito, por exemplo, no casamento. Eu já escutei várias vezes, ele deve me fazer feliz, ela deve me fazer feliz. E a realidade é que quando vem infelicidade e o sofrimento, essa expectativa irrealista do outro aumenta a dor do sofrimento. A quinta coisa que podemos trazer para o nosso sofrimento é orgulho. E especificamente nosso orgulho de autodependência. Nós podemos acreditar que temos controle e capacidade de fazer nossa vida acontecer como queremos. E que nós sabemos o que é o melhor para nós. Eu sei o que é melhor e eu vou fazer acontecer. Mas quando nós vivemos com autodependência e o inesperado, o não planejado, o não desejado acontecer, podemos entrar em pânico. Sofrimento nos lembra que nós não temos a capacidade de viver as nossas vidas independentes, mas que precisamos de Deus e outros. A sexta coisa que podemos trazer para nosso sofrimento é materialismo. Isso significa não somente nossa busca constante de ter mais coisas materiais, mas o mais importante de colocar a nossa segurança, esperança e satisfação em coisas físicas. De colocar nossa segurança, esperança e satisfação em coisas físicas. E quando o sofrimento traz a perda de algo material, se temos colocado a nossa segurança e esperança nessas coisas, nós vamos sentir mais profundamente o sofrimento da perda disso. A sétima coisa que nós podemos trazer para o nosso sofrimento é egoísmo. Egoísmo. Pecado nos causa a nos colocar no centro da nossa vida e fazer da nossa vida tudo sobre nós. A minha vida é minha e é tudo sobre eu. Talvez, às vezes, nós nem percebemos que isso é a realidade do nosso coração. Mas podemos enxergar isso quando algo acontece que não nos dá o que nós queremos. O pecado nos causa a ser dirigido pelos desejos egoístas, um espírito de merecer, assim como eu mereço ter uma vida feliz,
Eu mereço ter um marido que me agrada. Eu mereço, eu mereço, eu mereço. Também de ter uma lista silenciosa de demandas. É isso que eu preciso para ter uma vida feliz, para ter uma vida que tem sentido, para ter uma vida de satisfação. Eu. E o sofrimento nos confronta com a verdade que a vida não é sobre nós, mas é sobre Deus. A vida não é sobre nós, mas sobre Deus. Muitas vezes, no meio do sofrimento, experimentamos uma crise de fé por causa dessa guerra entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Entre a nossa glória e a glória de Deus. Então, essas são 7 coisas que Paul, no seu livro, destaca, e são 7 coisas importantes para nós avaliar no meio do nosso sofrimento. Será que eu estou trazendo algumas dessas coisas para dentro do meu sofrimento que estão causando mais dor, que estão causando mais decepção, que estão causando mais tristeza, mais desânimo, que estão me afastando de Deus, em vez de me aproximando de Deus, que estão impedindo com que eu possa escolher alegria no meio do sofrimento. Bom, para encerrar essa live, eu queria lembrar de algumas verdades com vocês. A primeira verdade é que Deus é um Deus presente e íntimo. Deus conhece a sua vida e vê o seu coração. Ele está vendo o seu sofrimento e quer te consolar, ajudar e sustentar. Então, corre para Ele. Não corre longe dele. Às vezes, a nossa reação, em vez de correr para Deus, é de nos distanciar de Deus, de ficar irado com Deus, de ficar decepcionado com Deus, porque Ele não está fazendo o que nós queríamos, o que nós merecemos, o que nós desejamos. Mas quando nós corremos de Deus, nós estamos perdendo a nossa única fonte de paz que vai além do entendimento, de consolo profundo que vai além das circunstâncias, de estar junto em vez de estar sozinho no nosso sofrimento. Então corre para Deus. Derrama tudo diante dele, porque ele está escutando. Ele está vendo. Ele está ouvindo. E ele vai responder. Salmo capítulo 10, versículo 17 fala: Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Isso é uma promessa para nós. É uma promessa que Deus escuta, que Ele atende ao nosso clamor. Ele está nos esperando para vir até Ele. Mais uma verdade para nós lembrar e avaliar. Em meio ao seu sofrimento, busca entender a causa do seu sofrimento, as influências do sofrimento e o que você está trazendo para o seu sofrimento, que está aumentando a sua dor. Gente, muitas vezes nós não temos controle sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Nós não temos capacidade de mudar o sofrimento que, vivendo num mundo corrupto, num mundo quebrado por causa do pecado, traz para nós. Mas nós temos a capacidade de olhar para o nosso coração e de pedir que Deus nos ajude a avaliar o que nós estamos trazendo para o nosso coração. E o que nós podemos fazer
para mudar o que está no nosso coração, para que nós conseguimos enfrentar e lidar com o sofrimento que agrada a Deus, que glorifique a Deus, que engrandece a Deus, que nos dá a oportunidade de conhecer mais profundamente o nosso Deus. Então, corre para Deus e pede a ajuda dele para fazer isso. Pede que Deus realmente te ajude a reconhecer no seu próprio coração o que você está trazendo para o seu sofrimento. E que ele te ajude a saber como lidar com isso. Isso não vai tirar o sofrimento, mas pode ser usado por Deus para mudar o seu coração. E para te ajudar a saber como lidar com o seu sofrimento de uma forma melhor. E por último, eu quero encorajar vocês, como eu faço em muitos momentos, de meditar nos Salmos. Eu li vários versículos de vários Salmos hoje, mas os Salmos estão cheios de pedidos pelo socorro no meio de sofrimento. Estão cheios de expressões de dor, de tristeza, mas também de confiança e esperança no Senhor. Então, os Salmos são uma ótima maneira para nós até expressar para Deus o que nós estamos sentindo e também de lembrar da importância de, mesmo sofrendo, de colocar a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Meditando nesses salmos, nessas verdades, podem te encorajar, te fortalecer e te confrontar. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço muito por essa oportunidade de estar dando um início a alguns estudos sobre esse tema de sofrimento. Com certeza, Senhor, tem muitas pessoas que estão orando comigo nesse momento que estão enfrentando sofrimento. Sofrimentos variados. E, Senhor, nós precisamos da sua ajuda. Porque não é fácil. Sofrimento é real. Sofrimento traz dor profunda. Afeta as nossas vidas em muitas maneiras, Senhor, e precisamos de Ti. Precisamos da Tua presença sempre conosco. Precisamos do Senhor escutando e ouvindo e vendo e respondendo os nossos pedidos de socorro. Senhor, precisamos do Seu consolo, do Seu conforto. Somente o Senhor pode nos confortar profundamente. Também nós, Senhor, precisamos de esperança em Ti, que mesmo sendo pesado, que o Senhor tem um plano e que o Senhor está agindo em meio a esse sofrimento nas nossas vidas. Senhor, eu peço que Tu podes estar nos ajudando a correr para Ti, a derramar os nossos corações diante de Ti, crendo que o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, é o nosso pastor. Conforta os nossos corações, Senhor. Nos ajuda a poder avaliar os nossos corações, a poder discernir quais são as causas, as influências do sofrimento e aquilo que nós estamos trazendo para o nosso sofrimento, que o Senhor quer que nós avaliamos e até talvez mudamos no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, também poder escolher alegria, poder escolher Te engrandecer em meio ao nosso sofrimento. E eu Te agradeço, Deus, porque Tu és um Deus tão bondoso e tão fiel para conosco. Nos ajuda, Senhor, em cada dia. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma bênção, né, irmãs? Isso foi só a introdução, viu? Tem muito mais. Eu fico muito feliz por Deus usar assim a vida da Cíntia
de forma simples, palavras simples. Ela nem é brasileira, viu? Fala muito bem, muito usada por Deus. De forma simples, ela realmente traçou aí uma excelente introdução ao sofrimento. Realmente, o sofrimento revela muito do nosso coração. E a gente precisa, então, ser grato a Deus e poder trabalhar nessas coisas que o sofrimento, então, revela sobre nós. Então, tem muita coisa boa vindo por aí. Eu espero que você não perca as próximas lives. Serão a cada segunda-feira. Espero colocar às 10 horas. Então, pela manhã, a cada segunda-feira, já vai estar lá o vídeo para você, então, poder desfrutar, aprender. Quem quiser acompanhar ao vivo, fica aí de olho. De vez em quando a gente vai ter algumas lives ao vivo, mas na maioria serão gravados antes. Então, mas de qualquer forma, eu espero que você seja então edificada. Cíntia, muito obrigada. Foi ótimo, uma bênção mesmo poder refletir em tantos pontos que a gente até já sabe, mas é sempre bom revisar e entender que da ótica de Deus o sofrimento tem sim um plano. Não é aleatório, Deus está traçando a nossa história, Ele tem plano com o sofrimento nesse primeiro momento que estamos aqui desse lado do sol. O sofrimento não era plano de Deus no sentido da entrada do pecado, mas uma vez que o pecado entrou no mundo, trouxe consigo o sofrimento, e Deus usa o sofrimento na vida do crente. O sofrimento tem muito propósito, e Deus é glorificado em muitas coisas. O descrente, o sofrimento na vida dele, infelizmente, às vezes endurece mais do que. Mas na vida do cristão tem muito propósito e Deus quer usar isso para nos transformar em imagem e semelhança do seu Filho. Então não despreze a dor, pois ela tem um plano nas mãos do nosso Redentor, que também foi aperfeiçoado pela dor, né? Nosso Salvador. Então não desprezemos a dor, porque Deus tem um plano com ela. Então preste atenção. Muita gente tem sofrido de diversas formas, como a Cíntia falou, a perda de um ente querido, sofrimento em casa, tantas coisas você tem passado. Se você não tem sofrido, dê graças a Deus por isso, mas se prepare para esses dias, né? Não deixe que simplesmente o sofrimento venha e você então vá avaliar sua teologia. Prepare sua mente, porque às vezes dias difíceis estão para vir. Se você é filho de Deus, não se preocupe, que o sofrimento vai fazer parte do plano de Deus para a sua vida. Então se prepare antes, certo? Para que você então não seja engodado por uma teologia que não tem fundamento, uma vez que o Senhor te chamou, tem te convocado para ser fiel a Ele, o sofrimento vai fazer parte desse plano para fazer você mais forte, certo? Então Deus abençoe, muito obrigada, Cíntia. Estou ansiosa pelas próximas lives. Eu quero realmente aprender com você. Então se sinta-se numa sala, numa casa, aprendendo com uma mulher mais velha, é bíblico, né? As mulheres mais velhas ensinem as mais novas, então aproveite para aprender. É um privilégio ter a Cíntia conosco aqui. Temos poucas mulheres na área de aconselhamento bíblico e ela tem uma vasta experiência nessa questão de aconselhamento bíblico e tem ajudado muitas mulheres que têm sofrido. Né, Cíntia? Muitos testemunhos para contar. Quem sabe a gente não pode separar uma live aqui para você contar alguns desses testemunhos de mulheres que você tem então ajudado a passar pelo sofrimento. Então é isso. Nossa live durou um pouquinho a mais hoje porque a introdução, talvez as próximas vai ser um pouquinho menor, mas espero que você então aproveite o máximo, tá bom? Então Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Tchauzinho, Cíntia. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.